Olá, tudo bem? Você sabia que você foi feito para dominar e que sobre você já existe uma ordem natural de Deus para que isso aconteça? Que você não precisa de nada nem de ninguém mais para te falar que você tem de Deus autoridade, autorização, liberdade, iniciativa, incentivo para dominar, que é empreender e ter sucesso? Olha, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, 28, diz: E criou Deus o homem, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou e disse: Frutificai, dominai, enchei a terra, sujeitai-a. Então, por si só, nós que cremos na palavra de Deus, entendemos que a bondade de Deus e a misericórdia, ela é desde a eternidade, como Deus é eterno. E no momento que Deus criou o homem, ele foi tão magnífico, magnânimo, excelente, eficaz, misericordioso, grandioso, gracioso, que ele não somente criou como se fosse um boneco, mas ele soprou nas narinas do homem, deu-lhe o espírito vindo dos pulmões de Deus. E a partir do momento que o homem foi feito alma vivente, Deus lhe deu uma palavra que os céus reconhecem, que a terra reconhece, que o mundo espiritual reconhece, e que às vezes só não é reconhecido pelo próprio homem, por nós. Mas Deus nos deu uma palavra poderosa. E abençoou Deus e disse: crescei-vos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Sabia, é lógico que nós vamos partir do princípio de que essa palavra é dada e tem valia na vida daquele que crê. Eu não me lembrava, há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando eu fiz um seminário, eu tive um professor de grego muito bom. E nós aprendemos no grego que as escrituras, que foi do Antigo Testamento, primeiro livro, Gênesis, escrito por Moisés, começa com Bereshit Bará. No início, a terra era sem forma e vazia. Então, Bereshit Bará. E aí, um irmão meu, carnal, que estudava comigo, falou assim: você se lembra que uma outra tradução ou interpretação para esse termo não é simplesmente no início, como se fosse assim, no início de tudo? É que na cultura judaica, o judeu começa com esse início, né, Bereshit, significando o seguinte: para início de conversa, você precisa crer que Deus criou todas as coisas, para a gente começar a conversa e manter. Porque se você não crer que foi Deus que criou todas as coisas, a conversa encerra aqui, já não tem mais sentido a gente continuar conversando. Então, gente, para início de conversa, se você crer que aquilo que nós vemos, os mundos, como diz, né, Paulo, no livro de Romanos, se eu não me engano, visíveis, o que nós vemos foi criado por Deus, você deve entender que quando Deus criou o homem, ele colocou nele o seu sopro de vida, e no sopro de Deus tem tudo. Quando nós falamos, nós não vemos muitas vezes, mas há gotículas de salivas que são expelidas. Por isso que num caso, por exemplo, de pandemia, há uma orientação para que, ou houve, para que a pessoa use uma máscara. E até no caso, assim, não precisa nem ser de pandemia, não. Se a pessoa está no centro cirúrgico, o próprio médico, ele vai operar ou ele vai manipular o profissional de saúde usando, né, uma máscara que proteja por conta das gotículas de saliva.
E quando você expele nessas gotículas de saliva, há micro-organismos que você não vê, que só são vistos não a olho nu, mas microscopicamente, e que podem contagiar, interagir com o ambiente. Quando Deus ele sopra na narina do homem, existem gotículas de virtude de Deus que são inseridas no homem. Não é somente o ato de inspirar e expirar. Não. É um ato de receber de Deus virtudes que há nesse espírito de vida. E algumas das infinitas virtudes que há em Deus, que nós podemos citar, é inteligência, sabedoria, conhecimento, poder de criação, poder de decisão, certeza, convicção. Essas são gotículas que saíram como organismos vivos existentes em Deus e que foram parar dentro do homem. É por isso que, às vezes, nós observamos o homem é uma inquietude. Não que a inquietude faça parte de Deus, mas o desejo de criar, o desejo de fazer, o desejo de ter sucesso. Isso vem de Deus. Só que muitas das vezes isso é contaminado. Quando você, quando eu, quando nós nos afastamos de Deus e não temos Deus por nosso guia, há uma contaminação. E nesta contaminação existe, por exemplo, muitas das vezes o espírito do medo, o espírito do saber fazer o bem, mas não querer fazer por qualquer motivo que seja, o da preguiça, da procrastinação, que também é manifestado pelo medo. Não sei se eu faço, se eu não faço, começa agora, não começo. Por isso que nós precisamos de Deus para reacender essa chama que existe no homem naturalmente, porque Deus sabe que faz bem a pessoa empreender. Isso te torna reconhecido, não pelas pessoas, mas você acaba, você mesmo, vendo o teu valor, a tua missão, aquilo para o qual você está aqui, aquilo para o qual você serve. E quando você vê os teus valores, o fruto do seu trabalho, isso ressignifica a tua vida. E você passa a ter prazer, você passa a ter alegria. Então, se porventura você, por qualquer situação, encontra-se estagnado ou estagnada, com medo, desapontado, desanimado ou desanimada, a ordem de Deus desde o princípio foi: cresça, multiplique, domine a terra, sejai abençoados. Deus já te abençoou. A grande questão é que você deve, e eu também, colocar Deus como centro da tua vida, porque de uma forma muito tranquila e com a paz dele, ele vai nos guiar a caminhos que ele tem preparado para cada um de nós. Eu gosto muito do hino do Paulo César Brito, um cantor. Ele é otorrinolaringologista e ele é um cantor. Ele tem uma voz assim maravilhosa. E ele tem um dos hinos dele, diz assim, a respeito de uma mulher, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E numa estrofe, ele cantando sobre essa mulher, ele diz assim: assim vai a mulher com fé na alma, e a todo tempo suportando a dor, lutando contra tudo, mas com calma, pois ela crê que Deus, que tudo vê, vai ajudando. Então, para que você tenha sucesso na tua vida, você vai lutar contra tudo e até contra você mesmo. Mas vai com calma e tenha a certeza que se você chamar Deus para ser o preparador do caminho e o teu guia, ele vai te orientar, não com peso, mas na calma e na capacidade que ele tem te dado. Que Deus te abençoe. Não espere menos da tua vida aqui na terra, que não seja ser abençoado, como já foi, por uma ordem divina.
crescer como já